Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da segunda fase de 2025.1 da prova de Física do vestibular da UES, beleza? E antes de a gente partir já ir para a resolução da questão, deixa eu te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 13 diz o seguinte: um cubo de lado L e densidade D flutua em um líquido, banho térmico de densidade Dzão maior do que Dzinho, com parte de seu volume submerso. O cubo é feito de material cujo coeficiente de dilatação linear é x, ao passo que o fluido apresenta coeficiente de dilatação volumétrica y. O sistema cubo-fluido é aquecido de tal maneira que o cubo mantém inalterada sua cota submersa, medida a partir da base inferior do cubo à superfície livre do líquido. Sabendo que a variação de temperatura sofrida pelo sistema é igual a T com x vezes Tzão muito menor do que 1 e que durante o processo de aquecimento o cubo mantém sua forma paralelepipédica, a relação entre x e y para que esta condição sobre a cota submersa ocorra é. Então, pessoal, o que nós temos? Essa linha aqui azul, ela é exatamente o nível da superfície aí de água. Aqui está exatamente o nosso cubo. Parte desse cubo está abaixo da superfície da água. E aí ele vai estar mencionando aí no nosso problema que essa cota aqui a gente vai chamar de H, que é essa cota submersa que ele menciona no problema. Como ele menciona também, o cubo ele tem dimensão L, logo significa dizer que as arestas do cubo valem L. Então significa dizer o quê? Que essa parte inferior aqui do cubo, que no caso seria a área que está dentro do líquido, ele vai ser exatamente L ao quadrado, porque é uma área, né? Então fica exatamente L ao quadrado. Aí o que vamos observar também? É porque esse líquido ele sofre uma dilatação térmica devido ao aquecimento. Então, por decorrência desse aquecimento, se ele tem uma dilatação térmica volumétrica, ele está chamando aqui de gama, a gente sabe que com o aquecimento a tendência do volume das coisas é aumentar, mas a massa ela não é alterada, não é verdade? Então significa dizer o que aqui pra gente? Que a densidade nova, que eu vou chamar de densidade 2, por exemplo, ela vai ser exatamente quem? A massa do líquido dividido pelo volume agora do líquido. Entretanto, o que nós sabemos? Que o volume final, devido ao aquecimento, e aí é bom frisar as equações lá de dilatação volumétrica, nós temos que o volume final ele é igual a quem? Ao volume inicial, que multiplica 1 mais o gama, tá? Que é a dilatação volumétrica, multiplicado pela temperatura. Só que na questão ele disse pra gente quem era esse gama. Está representado, como a gente já frisou aqui, pela letra Y. Então eu vou ter que substituir aqui o gama pelo Y. Aí vai ficar então volume final é igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais o Y multiplicado por T, que é exatamente a temperatura final. Aí com isso a gente já pode substituir aqui. Aí nós vamos ter então o ρ2, que é a nova densidade, é igual à massa do líquido, tudo isso dividido pelo volume inicial, que multiplica 1 mais o Y, que é a dilatação volumétrica do líquido, multiplicado pela temperatura. Entretanto, pessoal, esse volume inicial aqui é antes do aquecimento do líquido. Então o que isso significa dizer? Que a densidade inicial, que eu vou chamar aqui de 1, ela nada mais era do que quem? A massa dividido pelo volume inicial, antes do aquecimento. Só que na questão ele menciona quem é essa dilatação, essa densidade. É o Dzão, ó, que ele coloca bem aqui. Então significa dizer que nós vamos ter que o Dzão, ele vai ser exatamente igual a quem? A massa dividido pelo volume inicial. Com essa informação que a gente acabou de obter aqui, a gente pode substituir exatamente aqui na primeira parte da relação. E aí nós vamos obter o quê? Que a densidade 2, ela vai ser exatamente a densidade 2
ela vai ser exatamente igual a quem? Ao Dzão dividido por 1 mais o Y, o coeficiente de dilatação volumétrica, multiplicado pela temperatura. E aí, com isso, nós achamos exatamente essa densidade 2 aqui do nosso líquido, devido ao aquecimento, né? Não esqueçam disso, é importante frisar. Aí, o que que acontece, gente? Assim como o líquido ele sofre um aquecimento, o cubo, por estar em contato, ele também vai sofrer um aquecimento. E aí eu vou passar a ter o seguinte cubo agora. Daí, pessoal, como vocês podem observar, já está aqui o meu cubo e ele garante no problema que a cota dentro do fluido ela não foi alterada. Então significa dizer que ela continua sendo o Hzinho. Mas o que vai acontecer agora? Nós vamos ter duas ideias aqui de volume que a gente precisa observar, que é o volume antes e o volume depois. O volume antes, que é o que a gente vai chamar aqui de volume V0, quem era ele? Era o lado ao quadrado multiplicado pela altura. Esse volume aqui, eu vou já mostrar uma relação para vocês, só para a gente adiantar logo aqui. Ele vai ser o que eu vou chamar de volume do líquido deslocado. E esse volume aqui eu vou chamar de 1, porque é a situação inicial. Daí, pessoal, para a gente poder então obter agora o volume final, que é o volume deslocado final, o que que vai acontecer? O que eu vou chamar aqui de dL2 é exatamente, né, a nova área submersa multiplicado pelo H. Nossa, por que tu não está substituindo aqui o A por L ao quadrado? Porque como houve uma dilatação da área, então a gente vai determinar primeiro essa dilatação da área, que está na parte submersa. Já que a parte, por mais que ela também tenha aumentado na vertical, a gente não vai levar em consideração que a cota submersa ela não é alterada. Então a gente vai olhar inicialmente apenas para a área submersa, porque o volume deslocado lá na equação do empuxo, vocês vão já entender por que que a gente vai usar o empuxo, ele está associado exatamente ao volume deslocado. O volume deslocado, logo ele vai ser exatamente em relação à área submersa, já que a UH ela não muda. E aí o que que vai acontecer? O que que nós temos aqui? Como a gente está falando em área final, a gente tem que fazer menção exatamente à dilatação da área. E como é que é a área final? É igual à área inicial, que multiplica exatamente 1 mais o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, multiplicado por T, que é exatamente a temperatura. Daí nós vamos obter o seguinte, dois pontos cruciais aqui para a gente. Quais são eles? O primeiro deles é exatamente a ideia aqui da área inicial, é exatamente o L ao quadrado, já que é o tamanho da aresta, e em relação ao beta. O beta aqui, no caso, é o coeficiente de dilatação superficial. E o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Daí, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, então, que o beta, ele vai ser exatamente 2 vezes o x, que é exatamente o nosso coeficiente de dilatação linear do material. Então vai ficar 2 vezes o x aqui. Com isso, nós vamos passar a ter a seguinte relação. A área final vai ser L ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 vezes x vezes o T grande. Daí, gente, fazendo a devida substituição nessa equação aqui, nós vamos passar a ter o seguinte, ó, o volume deslocado 2, ele vai ser exatamente o L ao quadrado, que multiplica 1 mais 2xt grande vezes o H. Então, tudo isso aqui é o volume deslocado 2. E aí, como eu já tinha previamente mencionado para vocês, o que que vai acontecer? O empuxo inicial, gente, ele é igual ao empuxo final. Exatamente pelo motivo do fato do líquido deslocado não ser alterado em sua cota inferior. Nós temos a profundidade, ela continuou sendo H, o bloco ele não entrou mais adentro do líquido e não saiu mais do líquido, ou seja, nem submergiu nem emergiu. Então o que que isso significa dizer? Que o empuxo inicial, ele necessariamente tem que ser igual ao empuxo final. Então, nós vamos ter que, se o empuxo inicial, ele é igual ao empuxo final, quem é o empuxo aqui no caso? Aí temos que lembrar lá do teorema de Arquimedes, que diz o quê? Que o empuxo é a densidade inicial, no caso aqui, né, do nosso problema, vezes o volume deslocado inicial,
vezes a gravidade. Tudo isso vai ser a densidade final vezes o volume de líquido deslocado final vezes a gravidade. Daí nós vamos cancelar aqui a gravidade de um lado com a gravidade do outro e vamos substituir aqui a densidade inicial do líquido. É o Dzão que ele deu lá no problema, ó, Dzão. Então eu coloco D grande vezes o volume deslocado de 1. Volume deslocado de 1 quem é? Exatamente o L ao quadrado vezes H. Então, L ao quadrado multiplicado por H. Igual, aí agora, quem é a densidade de 2? Aí é todo esse negócio aqui, ó. Dzão dividido por quem? Abre parênteses por 1 mais o Y vezes T grande, fecha parênteses. Tudo isso multiplicado pelo volume deslocado 2. E quem é o volume deslocado 2? É essa confusão que a gente anotou lá embaixo. Então é L ao quadrado que multiplica 1 mais 2xt grande, entre parênteses, vezes o H. Aí a gente pode agora fazer o que a gente mais gosta, que é brincar de cancelar. Então cancela o Dzão com Dzão, o L ao quadrado com L ao quadrado e o Hzinho com Hzinho. Aqui no caso vai ficar 1 desse lado, já que todo mundo foi dividido. E aqui nesse numerador vai ficar 1 também. Lembrando que o denominador aqui também vai ser 1. Aí a gente faz as devidas multiplicações aqui no segundo membro. 1 vezes o 1 mais xt, que vai ficar exatamente 1 mais 2xt, dividido por quem? Por 1 mais yt vezes 1, que é exatamente 1 mais yt. Aí o denominador aqui do 1 no primeiro membro é 1, é subentendido, a gente multiplica em cruz, e aí nós vamos obter o seguinte, vai ficar 1 mais 2xt grande igual a 1 mais yt grande. Aí eu passo o 1 aqui do primeiro membro para o segundo membro, já que a gente quer o x. Você observar nos itens, ele isola o x, por isso que a gente está fazendo tudo em função dele. Aí vai ficar o seguinte, 2xt grande é igual a 1 mais o yt grande menos 1. Aí a gente pode cancelar aqui 1 com menos 1. Aí vai ficar apenas quem agora? 2xt grande é igual a yt grande. Aí eu tenho T grande de um lado, cancela com T grande do outro. E aí nós vamos obter exatamente o seguinte, que x é igual a y dividido por 2. E com isso a gente pode observar que o nosso item correto é exatamente o item B de bola. Beleza aí, gente? Daí, pessoal, percebam, né, como essa questão ela já foi bem mais complicada, né? Eu acho que deve ter sido aí uma das mais difíceis da prova, tem uma ainda mais difícil. A mais difícil da prova vocês ainda vão ver aqui resolvida, beleza? Então, gente, desde já, muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço para você. Mas deixa eu só levantar um parêntese antes. Não foge não, assista as outras videoaulas. A gente está aqui exatamente tentando ajudar, mesmo a questão sendo difícil, viu? Fica aí até o final. Então, gente, beijo no coração de cada um, fica com Deus. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!